Então eu quero estar convidando os irmãos para estarem abrindo a Bíblia juntamente comigo. Aleluia, glória a Deus. No livro do Gênesis, capítulo de número 3. Pai do Senhor Josué. Oh glória, é tu mesmo. Oh glória. Louvado seja Deus, coisa boa, né, irmãos? Aleluia, se tem peixe vamos lançar rede. Aleluia, oh glória. Louvado seja Deus, mistério. Louvado seja Deus. Pai do Senhor Felipe. Oh glória. Louvado seja Deus, Jesus é bom. Capítulo de número 3. Aleluia. Amém? Amém? Que tem como título a tentação de Eva e a queda do homem. A tentação leva à queda. Amém? Quero dizer nessa noite que essa palavra é para todos nós. Amém? Para quem está dentro e também para quem está fora. Você que está aí fora, presta atenção na palavra. Se você tem uma Bíblia aí, abra a Bíblia juntamente conosco. Aleluia. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor, ela liberta. Aleluia. Gênesis 3 nos diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se lhe abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. Somente até o 8, amém? Louvado seja o Deus. Vou deixar o 9 para o finalzinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu louvo ao Senhor, né, pela palavra dele que é viva e eficaz. Eu louvo ao Senhor pela presença dele que é real nessa noite. Eu louvo ao Senhor pelo amor dele pelas nossas vidas. Eu louvo ao Senhor pela sua infinita misericórdia, porque nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor tem olhado para nós com olhos de misericórdia. A palavra me diz um versículo que fala o seguinte: o que seria de nós se o Senhor nos tratasse segundo as nossas multidões de pecados? Aleluia! Mas verdadeiramente a misericórdia do Senhor tem sido a causa de não sermos consumidos. Aleluia! E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós descobrimos no versículo de número 8, nós podemos colocar esse versículo de número 8 já para o começo. Nós descobrimos que o Senhor Deus, ele ia no jardim, ele passeava no jardim todos os dias. Na virada do dia o Senhor conversava com Adão e Eva. Todos os dias o Senhor ia ali na viração do dia no jardim, aleluia, e entrava ali em comunhão com Adão e Eva. Todos os dias o Senhor Deus Todo-Poderoso ia ali no jardim e tinha aquela comunhão pura com Adão e Eva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, comunhão. O Senhor, ele nos criou, o Senhor nos formou, aleluia, para termos uma vida de comunhão com Ele. O Senhor nos chamou, o Senhor nos criou, aleluia, para vivermos uma vida todos os dias pertinho dEle, na presença dEle. Aleluia. Mas aí nessa história entra alguém chamado Satanás.
Satanás, que fica furioso, que fica incomodado com essa comunhão, porque tudo que ele quer destruir desde o início é a comunhão do homem com Deus. Tudo que o diabo quer é destruir a comunhão do homem com Deus. Tudo que o diabo quer é ver o homem, quando eu falo homem, falo mulher, falo jovem. Tudo que o diabo quer é nos ver longe da presença do Senhor. E o diabo, ele tem suas artimanhas. O diabo, ele é esperto. Ele sabe como age, ele sabe na hora que ele age, e ele sabe exatamente as armas que ele usa. Ele sabe exatamente as armadilhas que ele usa para laçar e trazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Aleluia. E é exatamente isso que acontece. Adão e Eva estão ali, em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ah, mas diz a palavra que a serpente, a mais sagaz, a mais astuta que o Senhor tinha feito, entra em ação. O diabo, que é adversário de nossas almas, ele está em ação dia e noite. A palavra do Senhor diz que ele está em ação, e ele está tão furioso, ele está tão revoltado, que ele brame como um leão buscando a quem possa tragar. E infelizmente ele tem conseguido tragar muitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra que a serpente, a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela começa a entrar em ação. E nós precisamos estar ligados todos os dias em relação a isso. Aleluia. Porque a investida do diabo contra as nossas vidas vem todos os dias, toda hora, o dia todo. E se a gente não estiver ligado, a gente cai. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E nos diz a palavra que a serpente, ela começa a palestrar com Eva. E o interessante é que a serpente já sabia o que Deus tinha falado. O diabo sabe, aleluia, o que é que o Senhor tem para as nossas vidas, porque ele estava lá e foi expulso de lá. Satanás, ele sabe o que é que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, e ele luta a todo custo para nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele começa ali a palestrar com Eva e dizer o seguinte: não foi assim que o Senhor disse? Que vocês poderiam comer de toda a árvore do jardim? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Eva abre a boca e começa a falar com a serpente. E ela responde à serpente dizendo o seguinte: o Senhor disse que nós podemos comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos tocar. E o interessante é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que quando o Senhor, ele pega a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor, ele não esconde de ninguém. A Bíblia diz que o Senhor pega a árvore e ele coloca no meio do jardim. Aleluia. No meio do jardim, por quê? Porque eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Aleluia. Pecar, desobedecer a Deus é uma questão de decisão ou não. Obedecer a Deus é uma questão de decisão. E o Senhor me dá esse direito de eu decidir o que é que eu quero para a minha vida e o que é que você quer para a tua vida. E o Senhor deu a Adão e Eva o direito deles decidirem o que é que eles queriam para a vida dele. É como se o Senhor dissesse assim: olha, eu quero que vocês me obedeçam, mas isso não pode ser por força nem por violência. É como se o Senhor dissesse isso. Tem que ser por livre e espontânea vontade, liberdade. Aleluia. E nesses dias não é diferente. O pecado está aí no nosso meio. E assim como nós vemos que a fruta do conhecimento do bem e do mal era agradável, o pecado também é agradável. O pecado é bom. Eu não vou dizer para vocês que o pecado é ruim, porque não é. O pecado é bom. O fruto é agradável.
Mas há caminhos que ao homem parece perfeito e no final total. Total. E o pecado, o diabo continua enganando com ilusões. Com ilusões, né? Parece bom, mas o final, o preço vai ser alto. E o preço de Adão e Eva foi alto. E olha nós pagando esse preço até hoje. É por isso que tem morte, é por isso que tem enfermidade, é por isso que tem guerra, é por isso que tem dor, é por isso que tem separação, é por isso que tem luta, é por isso que tem guerras, é por isso que tem peleja. Por causa do pecado lá atrás, nós estamos, aleluia, colhendo o fruto que eles plantaram lá até hoje. Aleluia. E a morte do corpo está aí. Ela é real para todo mundo. Não tem aquele que possa dizer assim: eu não vou passar pela morte. Eu só vejo na Bíblia um dizendo isso, que foi Paulo, que disse assim, que os mortos ressuscitarão primeiro. E ele continua dizendo assim: e nós, os vivos, seremos transformados. Ou seja, ele cria que ele não ia passar pela morte. Ele entendia que a geração dele era a geração do arrebatamento. Mas nós vamos ver que Paulo morreu também. Então também nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento. Só que existe outra morte pior do que a morte do corpo, que é a morte eterna. Aleluia! Existe a morte eterna, a qual eu posso decidir, aleluia, se experimento dela ou não, porque o pecado está aí. Aleluia! E nos diz a palavra que Eva, ela diz para a serpente: o Senhor disse que nós poderíamos comer de toda a árvore que está no jardim. Olha que liberdade, olha que coisa linda. Olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus. Comer de toda a árvore, de todo fruto, de todo alimento. Pode comer de tudo. Mas dessa única árvore você não pode comer. A curiosidade, né? Aleluia. O desejo de pecar. Porque a carne, ela inclina para esse desejo. A nossa carne, ela tem desejo de se alimentar. E a carne, ela se alimenta do pecado. Mas dentro de nós tem o espírito que também precisa ser alimentado. Aleluia! E se eu alimento mais a carne, eu mato o espírito. E aí a carne domina tudo. Aleluia! Louvado seja Deus. Não, nós podemos comer de todas as árvores, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer. Ela sabia. Eu e você sabemos que nós não podemos pecar. Eu e você sabemos que nós não podemos pecar, cometer pecado. Nós sabemos, nós somos conscientes disso. Eva era consciente disso, que ela não podia pecar. E aí vem a serpente e quer retorcer aquilo que Deus falou. Ah, tem nada a ver não. Ah, que isso? Imagina, se vocês comerem, olha só o que a serpente disse. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Se Deus falou que ia morrer, irmãos, o que é que vai prevalecer? Qual é a palavra que vale na vida do homem? Qual é a palavra que tinha que valer na vida de Adão e Eva? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tinha que prevalecer. Porque o inimigo retorce, distorce tudo aquilo que o Senhor diz, tudo aquilo que o Senhor fala. E muitas vezes ele consegue enganar-nos. Existem pessoas que hoje estão enganadas. Caíram, pecaram porque foram frágeis, porque foram enganadas, deixaram-se levar pelo engano. E aí a serpente diz: claro que vocês não vão morrer. Aí a serpente começa a dizer assim: olha, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês serão abertos. Olha isso. E vocês serão como Deus. E nos diz a palavra que Eva, ao ver aquela árvore,
ela olha para aquela semente e ela percebe que aquela semente é muito agradável aos olhos. E o pecado começa exatamente aí, pelos olhos. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O pecado, ele começa pelos olhos. Aleluia. A gente olha, a gente deseja, a gente traz para a mente, começa a trabalhar, desce para o coração e o coração leva a carne a agir. E quando a gente vai ver, já pecou. Começa nos olhos. E a palavra diz que quando Eva olha para aquela semente, ela acha agradável aos olhos e mais, ela entende, aleluia, que aquela semente, ela não somente é agradável aos olhos, mas também é agradável para se comer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra que ela entende que aquela planta, que aquela semente, que aquela fruta é desejável para comer. Aleluia. E ela come. Ela come e ela também dá ao seu marido para comer. Porque o pecado, o diabo, ele não age assim de uma forma única, ele é sorrateiro. Por conta de um, ele vai levando outros a pecar. Pecado, ele contamina. Já prestou atenção que se você estiver perto de alguém que tem uma mente sadia, você começa a ser edificado? Mas também se estivermos perto de alguém com uma mente doente, nós também começamos a ficar turbados. É desse jeito, o pecado é assim. Ele turba. Ele é como se fosse uma erva daninha. Ele é como se fosse a lepra. Ele lastra, ele vai lastrando. E quanto mais o adversário conseguir, mais ele ataca. Nós estamos vendo aí o mundo, como é que está? São poucos os que têm decidido viver na obediência à palavra de Deus. E quando já estiveram na obediência, e agora não estão mais, porque deixaram-se levar. Essa palavra é uma palavra de acusação? Não. É uma palavra de confronto. Mas também é uma palavra de convite, é uma palavra de restauração, você vai entender. Aleluia. E os dois comem da árvore, da fruta, e os dois pecam. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 7, que os olhos de ambos, os olhos dos dois estavam abertos. A inocência foi-se embora. A inocência foi-se embora. Aleluia. E o pecado, ele tira a inocência, a pureza da santidade. Aleluia. E os olhos de ambos foram abertos. Ou seja, estão agora em pecado. Pecado da desobediência. E o que a palavra continua dizendo? Que quando eles entendem que eles estão nus, porque até então eles não entendiam, eles estavam inocentes. E agora eles entendem que eles estão nus. E a palavra do Senhor nos diz que simplesmente eles vão numa árvore de figueira e cose aventais para si, para tapar as suas vergonhas. Eles pegam avental, eles pegam ali a árvore da figueira e eles cosem, eles costuram aventais para si, para tapar a vergonha. E aqui já nós começamos a entender o seguinte: não existe nada que possamos fazer que nos livre do dano do pecado. O homem, o ser humano, não tem como fugir por si mesmo do dano do pecado, da ferida que o pecado causa. E eles estão ali envergonhados, porque o pecado faz isso. O pecado, ele nos tira da mesa. O pecado, ele tira a nossa roupa.
e vestiu-me com roupas novas. Pecado, ele nos deixa sem roupa, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, sem roupa, nós estamos envergonhados, porque é isso que o diabo faz com a vida daquele que peca, leva para uma vida de vergonha. Já viu? Eu já estive na presença do Senhor um dia na minha juventude, e depois eu decidi sair, entrar de novo no pecado. Mas ô vida de vergonha que eu vivi. Eu me sentia tão envergonhada quando eu via as pessoas que eu já congreguei. Eu me sentia tão envergonhada quando eu passava na porta da igreja. Mas eu não sabia como fazer para voltar. A vergonha, eu estava vestida de vergonha. O diabo me vestiu de vergonha. E eu me tornei uma fugitiva. Fugitiva da presença, fugitiva dos irmãos, fugitiva da igreja, fugitiva espiritualmente. E foi exatamente isso que Adão e Eva fez. Porque o Senhor, Ele continua indo buscar Adão e Eva pela virada do dia, na manhã. A palavra do Senhor nos diz que nós invalidamos a nossa aliança com Ele. Mas Ele diz assim: a minha aliança contigo eu nunca vou invalidar. Entende isso? Eu quebro a aliança com Ele, mas Ele não quebra a aliança comigo. E o sinal disso é eu e você estarmos vivos nesta noite. Estarmos tendo a oportunidade de ouvirmos essa palavra. E nos diz a palavra no 8 que eles ouvem a voz do Senhor. Porque o Senhor naquele dia, o Senhor passeia ali no jardim na viração do dia. E quando eles percebem que o Senhor está ali, olha aí a fuga, ó. Eles correm da presença do Senhor. Ele se esconde. Mas quer saber de uma coisa, fugitivo? Para onde tu correu, o Senhor te encontra. Aleluia! Glória a Deus! Adianta tu correr. Para onde me virei do teu espírito? Se eu for para o fundo do mar, tu me encontra. Se eu subir nas mais altas montanhas, aí tu me encontra. Se eu pegar um navio e for para outro lado do mundo, ali tu me encontra. Aleluia! Se eu deixar de ir à igreja, ali tu me encontra. Se eu fugir do pastor, ali tu me encontra. Se eu fugir do ministério, ali tu me encontra. Aleluia! Não tem para onde correr. Para onde tu correr, Jeová te pega, te encontra. Porque muitas vezes nós abrimos mão dele, hein? Mas ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de mim. Aleluia. E ouviu a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Onde? Entre as árvores do jardim. E quem fez as árvores? Tem para onde correr? Tem não. Tem para onde correr não. Aleluia. E glórias a Deus por isso. Porque se eu tivesse para onde correr, eu perderia a minha salvação. Se o Senhor deixasse eu correr para frente, era sinal de que Ele abriu mão de mim. Mas se o Senhor está me dando uma palavra dessa nessa noite, isso é sinal de que Ele não abriu mão de mim. Aleluia. Isso é sinal de que Ele continua me amando. Mesmo eu tendo errado, mesmo eu tendo pecado, mesmo eu tendo desobedecido, Ele ainda me ama. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo, olha que coisa linda, está aqui a prova de que o Senhor, irmãos, eu não ia pregar essa palavra hoje. E aqui está a prova de que o Senhor, por mais que eu e você venhamos pecar, Ele não abre mão de nós. Olha que coisa linda. Quando o Senhor chega no jardim, eu fico imaginando o Senhor entrando no jardim, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, o Deus do universo,
aquele que criou todas as coisas, que nos formou, que soprou o fôlego na narina de Adão e Eva e nos formou quando nós ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Eu fico imaginando o Senhor entrando naquele jardim e Ele começando a procurar. Irmãos, é claro que Ele já sabia o que tinha acontecido, porque Ele é onisciente. Ele já sabia. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Só que na vida dele essa oportunidade não vai se encerrar. E nós não sabemos se ele vai voltar hoje, se ele vai voltar amanhã. E é por isso que nós precisamos buscar a todo tempo estar na presença. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele entra naquele jardim, eu fico imaginando ele entrando e ele procurando Adão e Eva. Olha o que ele faz. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? Adão, onde você está? Não estou perguntando o que você fez, eu estou perguntando onde você está. Não estou perguntando onde você errou, eu estou perguntando onde você está. Porque você não está aqui no lugar onde era para você estar. Você está fora da posição, você está fora do lugar onde eu te coloquei, você está fora do lugar para onde eu te chamei. Onde você está? Paulo, João, Maria, Mônica, onde você está? Aleluia. E eu fico imaginando a voz do Deus Todo-Poderoso suando no jardim. Onde estás? Senhor, busca Adão e Eva. E é isso que Ele faz nessa noite. Ele nos busca. Ele te busca onde você está. Ele te busca nessa noite. Ei, onde você está? Você pode estar numa vida de vergonha. Você pode ter pecado. Você pode estar longe da presença. Você pode ter entristecido o coração do Senhor, porque a desobediência ao pecado entristece sim o coração de Deus. Você pode ter decidido, aleluia, sair da presença. Você pode ter decidido fazer as coisas desse jeito, mas o Senhor hoje, aleluia, soa com a sua voz perguntando: ei, onde você está? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí nos diz a palavra que louvado seja o nome do Senhor. Que Adão diz o seguinte: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu e me escondi. Senhor, eu ouvi a sua voz, eu tive medo e eu me escondi. Aleluia. Que coisa boa. Adão pecou, mas se apresentou. Adão pecou, mas ele veio. Adão pecou, mas quando ouviu a voz de Deus, ele se aproximou de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra que o Senhor, aleluia, o Senhor, Ele cobre Adão e Eva com pelo de animal. E nós vamos ver aqui, aleluia, o primeiro sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui o Senhor no versículo de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, e a Eva sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Nós vemos aqui o Senhor fazendo o primeiro sacrifício. É como se o Senhor dissesse assim: a vergonha de vocês só podem vir através desse sacrifício. Aleluia. E é tirado aquele jeito, né, aquilo que eles tentaram fazer para se vestir, e é trocado por peles de animal. E quando nós trazemos para o dia de hoje, nós percebemos que
o único jeito de tapar a nossa vergonha, o único jeito de sermos perdoados, o único jeito de termos a vida transformada foi pelo sacrifício na cruz do Calvário. Foi pelo sacrifício na cruz do Calvário. O Cordeiro vivo que desceu do céu. O Cordeiro vivo que desceu do céu foi imolado por mim e por você, para nos tirar da vergonha causada pelo pecado, para nos trazer restituição, para nos colocar de novo, como foi louvado nessa noite, roupas novas, para nos trazer de novo para a mesa, para nos trazer de novo a comunhão com o Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está online? Está gravando? Amém? Louvado seja Deus. Que você venha meditar nessa palavra. Aleluia! Creia que o Senhor Deus, Ele tem todo o poder para mudar a tua vida nesta noite. E por mais que você tente, a única solução para a tua vida, para a nossa vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você buscar os teus meios, não adianta você tentar se cobrir com folhas de figueiras. A única solução é você correr para Jesus. Ele pode. Amém? Aproveite essa oportunidade hoje em nome de Jesus. Amém?